Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo com os seus amigos, deixar o seu like e o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Bom, hoje nós vamos fazer uma apresentação de um livro, né? Nós vamos fazer, na verdade, uma reflexão de um livro de filosofia que foi escrita pelo filósofo Arthur Schopenhauer, né? Esse filósofo, ele foi um filósofo muito assim, famoso, que escreveu obras muito importantes e obras muito inteligentes para quem gosta de filosofia. Então a gente vai meditar, né? Nós vamos refletir sobre essa obra aqui que ele escreveu, que é As Dores do Mundo. Então, As Dores do Mundo é uma obra escrita pelo Arthur Schopenhauer, e a gente vai então refletir, né, fazer uma reflexão sobre o que essa obra essencialmente fala, qual é a sua, vamos dizer assim, o seu foco, né, o que ela realmente fala. Bom, ela vai falar sobre alguns tópicos. Ela vai falar sobre os tópicos sobre o amor, a morte, a arte, a moral, a religião, a política, o homem e a sociedade. Mas nós vamos fazer a reflexão, nós não vamos falar sobre todos os tópicos, né, agora, nesse momento. Nós vamos falar sobre 3 tópicos, o amor, a morte e a arte. Os outros tópicos nós vamos deixar para outra oportunidade. Então, o que basicamente o Arthur Schopenhauer ele vai falar. Vamos pegar então em relação ao amor, né? Ele vai falar o seguinte, que o homem, né, a vida do homem na Terra não é uma vida feita desse amor que a gente sonha, né, que a gente vislumbra, principalmente naqueles nossos sonhos mais sublimes, né, aquele amor fraternal, aquele amor onde todo mundo se ama, onde todo mundo se gosta, aquele amor assim realmente que vale a pena, né, que nos traz um conforto e uma paz interior. Não, ele vai falar que a vida na Terra, ela é pautada muito pelo contrário, né? Esse amor, essa paz, essa alegria, ela não existe. A vida na Terra é feita de misérias e sofrimentos. E por que ele diz isso, né? Porque ele diz que realmente o homem, né, tal qual ele não conseguiria viver num mundo diferente desse que a gente vive. Vamos supor que a gente fosse colocar esse homem num mundo, né, diferente, um mundo de paz, de alegria, um mundo perfeito, um mundo assim dos sonhos, sem problemas, né, vamos dizer assim. Esse mesmo homem, ele não se adaptaria, ele teria que deixar de ser o que ele é. Ele teria que ser uma coisa que ele não é. Então, e essa coisa que ele não é, nesse mundo perfeito, ele, vamos supor assim, ele viveria um tempo, mas ele não conseguiria, porque ele cairia no tédio, e depois, muitas vezes, viriam novamente as misérias e os sofrimentos para ele ter que enfrentar. Por quê? Porque esse mundo perfeito não se sustentaria com esse homem, com essas características que nós estamos colocando aqui, com esse homem com essa característica muito assim pobre emocionalmente, um homem que não tem maturidade suficiente, um homem que não é o homem perfeito, o homem adequado. É um homem que não tem uma condição que favoreça esse mundo ideal, né? Por quê? Porque realmente esse homem, ele é um homem que é miserável, né? Que tem pensamentos muito acanhados, que tem sentimentos muito acanhados, muito pobres, né? Um homem assim que não tem a mente aberta, vamos dizer assim, ele não tem pensamentos nobres, ele não tem sentimentos nobres, muito pelo contrário, ele tem sentimentos acanhados, sentimentos pobres, sentimentos baixos, sentimentos terrenos. Então não tem como um homem assim viver no mundo bom, porque o homem ele é mesquinho por natureza, segundo o Arthur Schopenhauer. Mesquinho em todos os aspectos da vida, entende? Então, assim, não teria como esse homem mesquinho viver no mundo bom, no mundo de paz, de amor, porque ele é mesquinho por natureza. Ele não tem
aspirações nobres, ele não tem anseios nobres. Para ele tá bom assim, tá bom do jeito que tá bom, entendeu? Então assim, realmente e quando o homem ele morre, né? Aí a gente vai entrar não só quando o homem morre, mas vamos entrar na questão do amor propriamente falando. A gente vai falar mais para frente sobre outros tópicos. Mas em relação ao amor, o homem ele procura uma pessoa, geralmente o homem e a mulher, pegando aqui, procuram seres que tenham a parte principal. A parte principal seria uma parte física muito adequada, né? Uma altura, um nariz muito bem feito, uma estatura, um aspecto físico muito favorável, a beleza. Aqui ela realmente vai importar, né? Aqui vai importar várias coisas que realmente vai atrair o homem. A mulher vai ser atraída por um homem com essas características de sentimentos, pensamentos nobres, de principalmente a parte física, a parte emocional, que seria esses sentimentos nobres. Aqui ele não vai falar muito, mas ele vai falar mais essa parte física, né, que o ser humano tem essa estatura ou essa beleza física, todas essas características que vão atrair o sexo oposto, né? Então o homem atraído por uma mulher que tenha essas características físicas, né, uma beleza, uma estatura, não sei o quê, e a mulher atraída por um homem com essas características também de beleza, né? E a parte do caráter, a parte assim interior, ela não é tão importante. Na verdade, pelo que ele fala aqui, o homem ele não vai se casar com um caráter, ele não vai se casar com um pensamento nobre, um sentimento nobre, não. Ele vai casar com um ser humano, igual ele. Então não tem assim aquela aspiração por algo mais sublime, vamos dizer assim. E depois ele vai falar muito sobre a questão de quando o que se perpetua, né? O que é importante passar de, de geração para geração, né? O que passa, né? De geração para geração. O que passa de geração para geração seria basicamente a questão da espécie, é a espécie que se perpetua. Não são, como a gente mencionou anteriormente, aquilo que o homem sente, aquilo que o homem pensa. Não é isso que se perpetua. O que se perpetua é aquele senso, então, de espécie e, portanto, também de humanidade, né? Então, é a própria humanidade do homem que se perpetua, é o próprio sentido de espécie que se perpetua. Não é o que ele sente, o que ele pensa. E aí a gente vai entrar no tópico que ele vai falar sobre a morte. Então, ele vai falar basicamente isso, né? Que nós até havíamos falado, que o homem quando ele morre, na verdade, morre a parte individual do homem. Aquilo que ele realmente sente, aquilo que ele pensa, a própria consciência dele, quando ele morre, ela vai acabar. Por quê? Porque até segundo Schopenhauer, não teria sentido numa outra dimensão, num outro plano, perpetuar uma consciência tão mesquinha como a consciência humana. Não teria sentido. É como você realmente é mais do mesmo, vamos dizer assim, não tem sentido. O interessante é você ter seria ter uma consciência mais aprimorada, com sentimentos nobres, com pensamentos nobres, com ideias nobres, coisa que o homem, não, infelizmente, não tem. O homem é muito mesquinho e provavelmente, talvez a gente poderia dizer por natureza, sim, por natureza, mas eu acredito que se a pessoa fizer um esforço, se a pessoa se doar, se a pessoa quiser que as coisas sejam diferentes, é possível que as coisas sejam diferentes. As coisas não são diferentes, no fundo, é porque ela não quer que seja diferente. É porque ela quer que seja desse jeito. Então, assim, as coisas não são melhores, não é porque o homem ele não pode, porque ele não tem capacidade. É óbvio que, na minha opinião, né, pelo menos, óbvio que não. O homem tem capacidade para fazer com que tudo seja diferente. É que ele não quer que seja diferente. Ele quer ser mesquinho mesmo. Então, segundo o Schopenhauer, não seria possível a gente ter uma outra realidade, um homem diferente. Isso ele teria que deixar de ser o que ele é. Ele teria que ser uma coisa que ele não é. E como eu falei, ele cairia no tédio, e novamente os sofrimentos e as misérias viriam, né? Por quê? Porque ele não teria como viver no mundo ideal sendo do jeito que ele é, ele teria que mudar. E então isso não é possível. E na verdade, segundo o Schopenhauer, essa mudança só vai acontecer. Ele vai deixar basicamente de ser o que ele é com a morte.
Mas isso, a individualidade dele é que vai acabar, a individualidade de cada ser humano. Mas a questão da humanidade, ela vai se perpetuar. Porque é que nem a gente pensar nas folhas das árvores que caem. Cai uma folha, não é que vai acabar as outras folhas. Não, elas vão se perpetuar. Por quê? Porque a humanidade não acaba. Acaba a individualidade humana. Mas aquilo que é humano, a humanidade não acaba. Vide a procriação, a reprodução humana. Então, novos seres humanos são criados com novas individualidades que vai acontecer exatamente a mesma coisa. Mas aquilo que é, vamos dizer assim, que importa, que é a parte da humanidade, da espécie, importa no sentido de conservar a vida na Terra, né? Isso vai se manter. Isso vai se manter independentemente da morte, que seria o fim, basicamente, da individualidade humana. Então é isso que o Schopenhauer ele vai deixar muito claro, que na verdade a morte ela vai selar a individualidade, ela vai acabar com a individualidade, mas a parte humana ela não vai acabar, porque o homem ele vai, como eu falei, ele vai continuar se reproduzindo e trazendo novos e novos homens. Então isso realmente vai continuar acontecendo, né? A preservação da espécie. Depois ele vai falar sobre a questão da arte. Sobre a questão da arte, ele vai falar basicamente que o homem tem uma espécie de uma vontade meio ilimitada. Os desejos humanos são ilimitados. Vamos supor que ele realiza um desejo. Ele compra um carro. Ele realiza algo que estava no sonho dele. Comprar um carro, comprar uma casa, comprar um imóvel, enfim, qualquer coisa desse sentido. Depois que ele adquiriu esse imóvel, essa casa, esse carro, ele não vai ficar satisfeito. Não é que ele vai falar, bom, agora já chega, né? Realizei meu sonho, então estou feliz, né? Não, isso nunca vai ser o bastante para ele. Ele sempre vai ter que ter mais, sempre vai ter, ele sempre vai desejar mais. Ele comprou um carro de uma marca X, logo depois ele já vai querer o da outra marca, porque ele nunca está contente. Então, o Schopenhauer diz que a vontade humana, ela nunca se sacia, ela é sempre insaciável. Então, para isso, vamos dizer assim, para o homem ser mais razoável, ele teria que ter uma harmonia interior para ele poder realmente viver a vida de uma maneira muito mais satisfeita, onde ele não fosse um ser insaciável, onde ele fosse uma natureza mais tranquila e que pudesse realmente ter uma harmonia, que pudesse ter então alcançar um estado de calma e tranquilidade que o faria então viver a vida da melhor maneira possível, né? Valorizando aquilo que ele tem e sendo então uma pessoa que realmente não precisa de mais para ser feliz, que sabe curtir a vida do jeito que ela é e sabe contemplar as coisas, sabe contemplar o belo, ele sabe contemplar as mínimas coisas, né? Para ele o que importa são as coisas assim, não precisam ser coisas grandiosas, não, aquilo que está mais simples ao seu alcance ele valoriza, e esse seria o estado ideal, esse estado então de harmonia interior que faria ele valorizar mais as coisas simples que estão ao seu redor e não dar valor para coisas grandiosas que não estão ao seu alcance, né? Que, ou melhor, que muitas vezes ele anseia, no estado dele normal, ele vai ansiar por coisas assim grandiosas, ele vai ter uma sede insaciável, ele nunca vai estar feliz, ele nunca vai estar contente. Para ele, o que é demais nunca é o bastante, né? Como dizia o Renato Russo numa música. Então, assim, ele fala que o homem, vamos dizer assim, essa parte então da arte, né? Que nós podemos agora então comentar nesse tópico que o Schopenhauer coloca, que o poeta, né? A alta poesia, ela vai enfatizar exatamente a natureza humana com o seu lado mais sombrio, o seu lado mais medonho, com os seus tormentos, com tudo aquilo que é negativo, as suas misérias, né, as suas mesquinharias, o seu lado negativo e aquilo e colocando sempre o que é bom de escanteio, não valorizando aquilo que é bom, só valorizando aquilo que é ruim. Então, assim, isso a poesia também vai retratar esse lado da natureza humana. E a tragédia, ela vai colocar também o seguinte, que o homem ele não vai desanimar frente a... Quando ele tem um desígnio, quando ele tem um desejo, ele não vai desanimar diante disso, ele vai continuar perseverando até alcançar o seu objetivo.
Então não é na primeira, vamos dizer assim, no primeiro fracasso que ele vai desanimar, ele vai continuar persistindo até ele alcançar um estado mais elevado. Então ele não vai desistir diante do fracasso, ele vai continuar lutando pelo seu objetivo. E então isso mostra que então a tragédia, na verdade, ela é algo que o homem ele vai querer alcançar algo de nobre, ele não vai desistir e ele muitas vezes vai se sacrificar pelos outros, para a remissão dos outros, né? Para que os outros possam ser redimidos pelo seu esforço. Então a tragédia mostra muito aquele lado de que o homem ele vai então expiar faltas que não são dele propriamente, são faltas alheias, né? O homem heróico ele vai ser então assim, ele vai realmente expiar não faltas dele, ele não vai estar fazendo, vamos dizer assim, uma expiação de algo dele, ele vai expiar algo que é dos outros, algo que não é dele, algo que está vinculado ao outro. Em que sentido? No sentido de que o outro, vamos por assim, é que faz a cagada e o homem tem que limpar. O homem heróico, entendeu? Então ele vai expiar faltas não deles, ele vai expiar faltas que são dos outros. Então, na verdade, ele vai expiar faltas que são herdadas, muitas vezes hereditárias, coisas que ele herdou. Herdou de quem? Herdou dos seus antepassados, coisas que ele herdou dos seus antecessores. Então, ele vai expiar aquelas faltas que ele herdou dos seus antecessores, que a gente poderia dizer, então, de faltas hereditárias, aquilo que veio como herança para ele, que não é ele que cometeu, né? Vamos por assim, a gente pensar num defeito de caráter, ou num vício, ou num problema. Não foi ele que cometeu isso, foi alguém no passado que cometeu. Mas esse homem heróico de hoje, ele vai ter que expiar isso que alguém cometeu lá, o seu antecessor cometeu, entendeu? Porque esse é o objetivo da tragédia. O objetivo da tragédia é a negação do viver, é a negação da vida, né? Realmente é você viver sempre resignado, nunca você poder realizar os seus desejos, é você estar sempre se negando, é você estar sempre pagando pelo crime de existir, porque ele considera que o homem, muitas vezes, esse que expia as faltas alheias, ele vai estar, na verdade, no fundo, pagando pelo crime dele existir, não do outro, mas o crime dele existir, entende? Então é algo assim muito trágico mesmo, a tragédia. E a comédia, ela vai mostrar uma coisa um pouco diferente. Ela vai mostrar, sim, ela vai retratar essas coisas negativas que acontecem na vida humana. Ela vai retratar todo o lado negativo da vida, né? Todas as falhas de caráter do homem. Ela vai retratar tudo que é trágico também. Ela vai retratar ela não vai mostrar algo nobre, algo bonito, algo interessante. Não, a comédia, ela também vai retratar algo ruim. Só que ao mesmo tempo que ela vai representar algo que seja ruim, isso não vai ser duradouro, né? A comédia, ela sempre vai ter um desfecho positivo. Ela vai acabar mostrando depois uma realidade muito mais feliz, uma realidade que vale a pena, aonde tudo aquilo de negativo ficou para trás e vai reinar finalmente a paz, vai reinar finalmente aquilo que existe de mais nobre. Então a comédia, ela não vai cancelar simplesmente para valer, ela não vai deletar o que é bom, não, ela vai fazer com que o que é bom finalmente ele possa reinar, ele possa triunfar, né? Então a comédia, ela vai mostrar que a vida no fundo ela vale a pena. A vida, ela não é algo que não vale a pena, é algo que vale a pena. E que a vida, portanto, ela não é só coisas negativas, que existem coisas boas até nas coisas negativas. Eles aprendem a ver coisas boas até nas coisas negativas. Mas esse desfecho, nunca a gente pode ficar esperando algo melhor também. A gente nunca pode ficar esperando que algo melhor aconteça. E na tragédia, não. Na tragédia, a gente não vai esperar nada de bom. Na tragédia, o desfecho dela é esse mesmo. É a resignação, é a negação do viver, é o crime de existir, é sempre a coisa negativa, entende? E então ele vai continuar falando então que a poesia, ela vai retratar sempre o lado bom, a poesia épica, o lado bom e o lado ruim, aquilo que há de nobre, aquilo que há de sublime, aquilo que há de generoso, de honesto, né, enfim, aquilo que há de valor, e ela vai retratar também aquilo que não tem valor, aquilo que é algo negativo, o lado negativo do homem. As suas falhas de caráter estarão, segundo a poesia épica,
estarão em voga, porque ele vai retratar o lado negativo de uma maneira muito contundente e vai retratar também o lado positivo, só que o lado positivo ele vai ser muito mais raro. A generosidade, a bondade, essas coisas boas, elas sempre vão ser muito raras. Sempre vai predominar o lado negativo, entende? Então, isso que geralmente a comédia, a poesia, né, ela vai mostrar. E ela vai, então, sempre mostrar todas as facetas do lado humano, né? Nada vai se furtar a poesia, nada, nenhum traço da existência humana vai se furtar. Ela sempre vai mostrar isso, sempre vai mostrar a essência da humanidade, aquilo que realmente é intrínseco ao homem, a sua natureza. Ela nunca vai deixar de mostrar isso, entende? E nós vamos ver então que também existe a questão da música, né? A música, ela é de todas as artes a que mais toca o homem, né? A música é a que realmente vale a pena, porque a música ela vai retratar essências que muitas vezes desejos e aquilo que o homem mais anseia, aquilo que o homem mais anela num paraíso, né? Vamos dizer assim, num mundo que não é o mundo verdadeiro, é um mundo paradisíaco, isento de sofrimento. Mas isso é uma coisa assim do mundo sobrenatural, mundo onírico, mundo dos sonhos, não é o mundo real. Porque ela vai buscar as aspirações que estão dentro do homem, mas que não se manifestam no mundo real. É aquilo que está no seu subconsciente, nos seus anseios mais profundos, mas que não se manifesta no mundo real, exatamente por essa dificuldade que o homem tem de colocar em prática ou de viver a vida de acordo com os seus desejos. Porque, segundo Schopenhauer, a vida é uma tragédia, a vida é uma miséria e sofrimento. Então, a música ela vai mostrar aquilo que está escondido no mais profundo do homem, mas que não se manifesta na vida real. Aquilo que fica só realmente nos sonhos, numa realidade que não é a realidade verdadeira. Isso é o que o Schopenhauer ele vai então falar em relação à música. E a música, então, é das artes a mais sublime mesmo, segundo o Schopenhauer. E o bemol e o sustenido, assim como a alegria e a tristeza na vida. O bemol e o sustenido, eles retratam bemol, a tristeza, e o sustenido, a alegria. Então, sempre vai ser retratado a música, esse sentimento de tristeza, vai existir na vida real, e o bemol é que vai exemplificar isso, essa natureza dolorosa, triste, sofrida, e o sustenido, ele vai sempre retratar a natureza nobre, alegre, a natureza benéfica, a natureza boa do homem. Então, a gente vai ver que a música, então, ela é realmente, depois ele vai falar sobre a música de Beethoven, a música de Beethoven também, que vai retratar esse lado bom da vida, vai retratar as coisas mais nobres e importantes da vida, né? E então vai retratar exatamente isso. A música ela é profunda, é verdadeira. Ela vai trazer o que há de mais importante da vida. Ela vai retratar aquilo que realmente é o mais esperado pelo homem, né? Aquilo que é o mais desejado pelo homem, né? A sua verdadeira, aquilo que eleva, né? O pensamento humano, os bons pensamentos, os bons sentimentos, os bons aquilo tudo que há de bom. A música ela vai mostrar isso, ela vai fazer com que isso realmente seja elevado, seja mostrado na sua arte, na arte da música. Ela vai retratar o que realmente existe de bom e ela vai então trazer à tona tudo aquilo que existe de bom e vai deixar escondido, né, tudo aquilo que existe de mal. Ela não vai retratar o mal, ela sempre vai retratar, a não ser pelo bemol, que o bemol retrata o mal, mas o sustenido vem e realmente trazendo o bem, né, retratando o bem. Então, a música, segundo a concepção do Schopenhauer, né, que ele retrata aqui, ela vai realmente relatar aquilo em sonho, aquilo que há de mais nobre, né, o espírito elevado do homem. Você entendeu? Ela vai retratar aquilo que é em sonho relatado, né, e até ser despertado, então, com a morte, né, porque daí, segundo ele, esse espírito eterno, né, até a morte e despertar, entendeu? Segundo ele, então, a música ela tem esse lado de relatar realmente aquilo que há de mais nobre, de mais sublime no homem. Então, são ideias muito interessantes relatadas, né, por esse filósofo Schopenhauer, né, que é um filósofo muito interessante. Espero que todos tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.